mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast do esporte aqui de GZH e da Rádio Gaúcha, que sempre fala sobre futebol feminino, sobre as nossas equipes gaúchas, sobre seleção brasileira. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso, mas com o foco inicial nas Gurias Coloradas e na disputa das semifinais do Gauchão Feminino. Sempre para KTO. Na KTO, cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Com respeito e igualdade, a vida é trilegal. Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E Universidade Fevale, projetamos caminhos juntos. Hoje, então, meus queridos, temos aqui a atacante Paola, do Inter, pra gente falar um pouquinho sobre o que já aconteceu nas semifinais do Gauchão, sobre o que virá ainda e muito sobre carreira, sobre resenha. Então, seja muito bem-vinda, Paola, sinta-se em casa. Obrigado, acho que é um prazer vir conversar com você e falar um pouquinho do que vem acontecendo com a gente e também trocar uma resenha, um papo com você. Então vamos começar sobre o factual, sobre a parte mais burocrática, que depois aí a gente volta o nosso foco para a resenha e acabou. Mas queria te perguntar primeiro, Paola, sobre as semifinais do Campeonato Gaúcho, né? Vocês acabaram saindo em desvantagem na primeira partida contra o Juventude, jogando fora de casa. Queria que tu me dissesse, assim, quais foram as impressões que vocês tiveram, o que vocês acharam, assim, que não tenha dado tão certo para que o resultado fosse adverso. A gente estudou bastante elas, a gente teve uma semana do jogo, né? Que a gente entendeu bastante o que elas iam apresentar de risco pra gente, o que a gente poderia fazer de estratégias para que a gente pudesse sair na frente, na vantagem no primeiro jogo. No primeiro jogo a gente teve algumas dificuldades e a gente sabia que teria essas dificuldades porque a gente estudou para isso e um pouco mais de falta de atenção. A gente tomou o gol aos 44 do primeiro tempo e voltamos melhor no segundo tempo, tendo mais posse, tendo mais chances. E no momento de descuido, novamente uma bola parada, a gente toma um gol de contra-ataque. Então foram coisas que a gente estudou nelas, a gente sabia que essas seriam as armas que elas teriam para usar contra nós. E faltou esse pequeno detalhe para a gente nesse primeiro jogo. E como foi, assim, a preparação para vocês agora para essa segunda partida? O que vocês estão esperando, assim, para reverter essa desvantagem, na verdade, né? E também queria que tu falasse sobre a importância de jogar em casa, né? De ter esse... Como vocês fizeram a segunda melhor campanha na primeira fase, de ter esse poder de contar com o torcedor na segunda partida decisiva, para quem sabe também ser um diferencial, né? Para que vocês estejam na decisão. A gente teve 2 semanas para trabalhar, né? Acho que foi bastante importante para a gente corrigir o que faltou na primeira partida. O grupo, né, sentiu bastante a derrota, a gente entendeu que foi um momento delicado para nós, atletas ali, e nos reunimos, fechamos e entendemos nossa situação, o que nós precisamos apresentar no sábado para conseguir reverter esse placar. E jogar em casa é sempre uma vantagem para nós, a torcida colorada sempre está com a gente, independente do lugar. Acho que foi um diferencial para nós, é uma coisa que eu não vim acompanhando tanto no futebol feminino. A torcida, cara, se é jogo em São Paulo, eles estão ali, se é jogo em Caxias, eles estão ali. E acho que faz total diferença porque a gente sabe que eles perdem um tempinho da vida deles indo ali torcer pra gente. Então a gente sabe que a gente tem esse peso também de representar as pessoas que estão na arquibancada, torcendo pela gente, mesmo não sendo parente, pessoas que realmente torcem pela gente. Então a gente sabe dessa importância que eles têm pra nós e sábado eu tenho certeza que eles vão estar lá e vão nos apoiar do começo ao final. Tu chegou a falar ali, né, um pouquinho sobre o tempo que vocês tiveram para se preparar e eu queria te perguntar se vocês avaliam como positiva ou negativa essa 2 semanas, né, entre um jogo e outro. A gente sabe que são 2 semanas, um tempo a mais aí para se preparar, mas daí também tem a ansiedade que pode aumentar. O que vocês avaliam, assim, desse tempo ser mais longo entre uma partida e outra? É positivo, é negativo? O que dá para dizer sobre esses 15 dias? Acho que é meio neutro, porque a gente teve jogadoras que foram para a seleção e estavam na data FIFA. É uma coisa muito boa para o grupo, uma coisa que o Bari sempre reforça, que nós como grupos ajudamos elas a estarem ali. Então a gente vê como um lado positivo, porque a gente teve tempo para nos arrumar, a gente teve tempo para consertar o que realmente nos faltou no primeiro jogo. Então, por esse lado, foi um lado positivo para nós. Sábado a gente chega mais que pronta para essa partida, mas como o Bari sempre fala para a gente todos os dias, se tivesse que jogar amanhã, a gente estaria pronta. Independente de tempo ou alguma coisa, o grupo está pronto. Então, por um lado é positivo, pelo outro é meio que neutro, porque como teve a data FIFA, a gente acaba perdendo as meninas nesse momento, mas como um grupo em si,
Acho que elas voltam melhor da seleção, com mais minutagem também, porque não tiveram essa perca de jogo, né? Então, para nós, foi por um lado positivo. Queria te perguntar também, Paola, a gente até falou sobre isso na semana passada com a Dani Ortolan, que é sobre o nível do gauchão, né? Tu é uma atleta assim como ela, que também já disputou outros estaduais, inclusive o top dos tops, que é o Campeonato Paulista. E aí a gente tem uma referência de Paulistão que é meio complexa no comparativo com as outras federações, né? Sim. E o que as outras federações fazem pelo futebol gaúcho. E aí eu queria te perguntar quais foram as tuas impressões, assim, desse teu primeiro gauchão, o que tu achou, o que tu acha que a federação poderia melhorar pro ano que vem, assim, né? O que tu viu nessa tua primeira experiência aqui? Acho que o Paulista é uma... Como é que pode ser? Um global de times, né? Então você acaba tendo que ter uma melhora em estrutura, em arbitragem, em um todo, né? A gente fala. Eu já joguei outros estaduais, nível da Federação Gaúcha, já joguei o Campeonato Mineiro e não foge muito. Acho que vem evoluindo muito com o passar dos anos, o futebol feminino em si, e você acaba puxando e pegando de referência outras federações como o Paulistão. Então você acaba não tendo tempo de ficar para trás. Então você tem que acabar evoluindo para pelo menos tornar os níveis parecidos. Porque as principais potências do Brasil hoje estão em São Paulo. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, Santos. Então acho que não foge muito os outros níveis de federações, mas como qualquer outra tem o que melhorar. Mas acho que vem evoluindo e eles estão buscando também, de alguma forma, pelo menos nos dar algo melhor, sabe? Uhum. E eu queria te perguntar como é que foi a tua adaptação aqui ao Rio Grande do Sul. Tem alguma coisa, assim, nossa, que tu já gostou? Assim, não sei, tá? Eu não sou adepta, mas tem gente que gosta de chimarrão, por exemplo, né? Tem alguma coisa, o churrasco gaúcho também, né? Acho que tu era mais familiarizada com o paulista. Mas eu queria te perguntar como foi a tua adaptação, se tem alguma coisa que tu já gostou que é nosso, como é que tá sendo pra ti tudo isso? Foi muito difícil. Eu achei que seria um pouco mais fácil. Acho que os primeiros 6 meses para mim foi uma adaptação bem difícil. A cultura, clima, acho que um todo em si. Eu demorei um pouco para me adaptar aqui. Passou um friozinho? Passei. Passei. Não estava acostumada. Quando o pessoal fala que aqui é frio mesmo. E não estão mentindo. Mas chimarrão é uma coisa que eu já tomava. Eu venho de dentro de casa. Meu pai sempre apresentou isso pra mim. Teu pai é gaúcho? Não, meu pai vem de Campo Grande. E aí eu já tinha esse costume. Não tanto igual hoje, mas eu já tinha esse costume. E aí agora eu tomo todo dia, pelo menos uma vez. Então tu já é mais gaúcha do que eu, porque eu não tomo chimarrão, nem os parecidos, assim, Não. os familiarizados, os uruguaios, os tererês, nada disso. Nada. Não é muito a minha praia, não. Eu gosto. E o churrasco gaúcho, tu já provou? Provei. E aí? Já fui em diversas churrascarias aqui, é diferente mesmo. Melhor? É melhor. Agora sim, agora chegamos na parte que é minha preferida. Queria te perguntar também, Paola, voltando agora, que agora a gente vai falar só sobre você, sobre a sua carreira, sobre como você chegou neste momento, está sentada aqui na cadeira do Resenha das Gurias. E aí, vou começar lá da linha do tempo. Como é que foi que tu iniciou a tua carreira no futebol? Como é que foi que tu começou a despertar em ti esse desejo de jogar bola e pensar, acho que isso aqui pode me render algo no futuro? Como foi tudo isso? Eu sempre gostei de esportes. Acho que se eu não fosse atleta de futebol, eu seria atleta de qualquer outra modalidade. Eu fiz muitos esportes quando era melhor. E minha mãe sempre apoiou esse lado esportivo. Dentro de casa, a gente sempre teve a iniciativa de fazer algo, não tem nada para fazer à tarde. Então, eu ficava no SESI antes, e aí eu passava o dia inteiro lá. Então, eu fazia de judô, a natação, vôlei, futebol, futsal. Só que o futebol sempre me despertou mais. E eu comecei no futsal. E aí, eu sempre joguei com os meninos ali. E quando tive a oportunidade de poder ir para o campo, é muito diferente. Eu sempre gostei mais de futsal. Mas, com o passar dos anos, a gente via que a evolução demorou um pouco para ter o respeito que tinha, a importância que tinha. E, para nós, mulheres, o que tinha a recorrer ao campo. Então, quando tudo aconteceu assim, eu falei, cara, acho que eu tenho que me focar em um só e ir até o final nisso. E tem alguém na tua família que é atleta? Tu falou ali que teve sempre um incentivo. Tem alguém que é atleta ou só mesmo atleta nos hobbies? Como é que é? Não tem nenhum atleta. Meu pai ele montava a cavalo, ele foi jockey. E aí, então, a gente sempre teve esse estímulo de atleta. Mas falar assim, minha mãe foi jogadora de alguma coisa, não. Mas sempre teve esse estímulo dentro de casa para poder fazer alguma coisa.
E aí, como é que foi que tu começou diretamente nos clubes, assim? Como foi? Teve algum teste que tu fez? Alguém te descobriu? Como é que foi que tu iniciou mesmo a carreira de atleta, de ter uma rotina mesmo, né? De agora tem que treinar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo regradinho. Foi em 2019, se eu não me engano. A gente teve a primeira oportunidade na minha cidade mesmo com o Clube do Noroeste para poder jogar o Campeonato Paulista Sub-17. E aí eu me destaquei muito bem na primeira fase e, consequentemente, na segunda fase a Ferroviária me chamou para ir para lá. E aí, como Araraquara era muito próximo de onde eu moro em Bauru, eu aceitei a oportunidade de ir para lá e foi quando eu comecei a morar lá, fui morar no alojamento de lá e ter a rotina de todos os dias treino, academia, alimentação, incluindo os estudos. Eu estudava à noite para poder acompanhar a rotina e foi isso. E como é que foi pra ti também essa... se apresentar da realidade de um clube de futebol, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente vislumbra algo, até no jornalismo, a gente vislumbra algo e aí a gente pensa assim, tem um pouquinho diferente do que eu pensei, pouquinho. Foi pra ti assim, quando tu chegou na Ferroviária, era diferente do que tu tinha pensado? Era mais do que tu tinha pensado? Era menos do que tu tinha pensado? Como é que era, assim, pra ti, as primeiras impressões que tu teve quando tu foi apresentada à realidade mesmo de atleta? Foi difícil a adaptação, né? Porque gostar de jogar bola é muito diferente de ser atleta. Acho que eu demorei a entender isso. De tipo, eu preciso me alimentar bem, eu preciso dormir bem, eu preciso... Senão você acaba não acompanhando a rotina do grupo, ou você não consegue se desenvolver como atleta. E pra mim foi difícil, porque eu pedia pra ir embora todos os dias. Eu pedia pra minha mãe me buscar, porque é muito difícil, você fica longe da família. Eu tinha 16 anos, aí eu falei, cara, será que vale a pena passar por tudo isso? Eu sempre fui muito apegada à minha família. Qualquer oportunidade que eu tenho, eu vou pra minha casa. Se eles conseguem, eles estão aqui comigo. Então, tipo, pra mim foi muito difícil em relação a isso. Mas como era 40 minutos de casa, todo final de semana eu tava em casa. Era mais fácil, pelo menos isso, né? O primeiro passo ali tá perto. Sim, e quando eu cheguei na Ferroviária, eu cheguei no meio da temporada, né? Então foi muito difícil, porque as meninas já tinham grupos, as meninas já estavam numa rotina totalmente diferente. Eu chego como uma peça nova na equipe, e pra mim foi muito difícil, porque eu falei, cara, eu não vou me dar bem com ninguém aqui. Então, quando eu falei, eu converso muito com a minha mãe, que é uma pessoa, acho que minha melhor amiga, assim, tudo, eu sou muito aberta com ela. Eu falei, mãe, eu não sei se vale a pena largar minha vida, só que eu não me vejo fazendo outra coisa. Tipo, tá, eu vou parar. Eu sempre falei com a minha mãe fala até hoje, filha, tá ruim, para, não precisa passar por isso. Tá ruim, volta pra casa, você tem seu lugar, você tem sua família. Só que eu falei, mãe, não me vejo fazendo outra coisa além de jogar bola. Ou ser atleta. Eu falei, cara, não me vejo. E foi muito difícil, só que eu sempre fui uma pessoa muito bem comunicativa, sempre me adaptei rápido aos lugares. E aí, quando eu comecei a fazer amizade e consegui ficar lá, eu falei, mãe, dá. Vou conseguir superar isso aqui. Vou conseguir superar. E aí, eu comecei a fazer amizades, tipo, que você fala, cara, tem amizades que valem mais do que o futebol ali. Aí você vai vendo o que dá pra você, o que não dá. Quando as coisas começam a dar errado, tipo, pô, vou largar tudo só porque deu errado uma vez. Acho que quando eu entendi isso de ser atleta e do que jogar bola, foi quando, pô, deu start, mas acho que o primeiro ano foi muito difícil quando eu saí de casa, assim. Agora já é mais tranquilo pra ti lidar com a distância? Ainda é um pouquinho, tu ainda é muito jovem, né? Tem 22 anos. Então ainda, eu tenho bastante anos a mais do que tu e sempre que eu posso eu tô indo pra casa também. Então eu sei como é que é esse negócio de estar muito ligado à família. Mas agora com um pouco mais de experiência é mais tranquilo, aprendemos a lidar um pouco melhor? Como eu parei de chorar nas despedidas, assim. Tá, evolução, a gente tem que valorizar os primeiros... Aqui, igual eu falei, foi muito difícil pra mim no começo. Eu falei, cara, acho que eu não vou aguentar ficar lá. É o mais longe, tempo. né? É o mais longe. E aí, tipo, eu tenho que pegar um avião, tenho que pegar um ônibus pra poder ir pra casa. Eu falei, cara, não sei se eu vou aguentar. Igual eu falei, os primeiros 6 meses foi muito difícil pra mim. E aí foi quando eu peguei um cachorrinho. E aí, tipo, pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. Eu falei, ele é meu melhor amigo, foi o que me salvou aqui. Eu falo pra todo mundo, foi o que me salvou. Porque é muito difícil, eu sou uma pessoa muito apegada à família. E eu sou muito apegada aos meus sobrinhos. Eu falava, cara, vou ficar longe todo esse tempo, pra mim acho que não vale a pena mais. Perder momentos, né? Às vezes a gente fala muito sobre isso. Quantos momentos vocês perdem porque não tem opção? Tipo, pra mim é o mais triste é isso. Tipo, acho que faz 5 anos que eu não passo aniversário com eles. Não estou em datas muito presentes, assim, sabe? E pra uma pessoa que é muito próxima da família, assim, isso eu acho que mais machuca. Só que aí, tipo, você coloca tudo na balança e vale a pena no final.
sabe? Tipo, você consegue ajudar dentro de casa, você consegue dar uma vida melhor para sua família. Então, tipo, o que eu busquei vir para cá, e não só quando vim para cá, mas quando eu resolvi sair de casa e entendi isso, foi porque eu fui mudar a minha realidade, sabe? E eu queria te perguntar, já ficou claro pra mim que a tua família sempre te apoiou muito no esporte, mas eu queria te perguntar a importância desse apoio também, né? Muito nesses momentos difíceis, de oscilações, de eu não sei bem se vale a pena eu abrir mão disso pra continuar seguindo atrás desse sonho, talvez não fosse melhor sonhar com outra coisa. Como é que é a importância de ter os teus pais, a tua mãe especialmente, que tu citou ali, dizendo vai dar certo, ou se não der também estamos aqui. A importância deles pra tu estar aqui também hoje. Acho que é o fundamental. É o meu pilastre. Porque acho que se não fosse, eu não tivesse o apoio que eu tenho deles, eu teria desistido na primeira oportunidade. E como muitas atletas param no meio do caminho por não ter incentivo. De não ter alguém ali, tipo assim, nem que seja uma avó, um tio, um primo. Falar, cara, vale a pena, vai ali, eu tô com você. Se precisar de alguma coisa, é muito difícil. Só que cada vez mais você vê que a realidade vai mudando e... Porque o futebol feminino não era uma realidade para nós dentro de casa. Então, quando você coloca isso na balança e fala assim, cara, você vai sair de casa pra quê? Se eles não vão nem te pagar. Pra passar dificuldade, né? Exato. Eu te dou uma estrutura aqui, você já tem sua família, as coisas, pra que você vai sair de casa? Então, esse apoio eu acho que é fundamental para todo mundo. Acho que não só no esporte em si, na vida, né? Você escolher uma coisa, no exemplo, a sua profissão. E você ter alguém ali para poder te apoiar, te incentivar, entender os seus sonhos e comprar aquilo, a briga por você. Então, para mim, foi fundamental na minha família, assim, porque todos me acompanham, eu mando lá, minha avó tá no Mato Grosso do Sul, e ela fala, vou assistir, vou colocar aqui, manda o link pra mim. Vou mandar no chat ali. E minha avó sempre manda, sempre tá por dentro ali, então acho que é o fundamental, e pra mim vale a pena no final. Você fala assim, pô, mas eu fico 6 meses longe pra ir poder passar um Natal em casa, um Ano Novo em casa, e você fala, cara, vale a pena, porque nesses momentos que você vê quem realmente está com você. Então, ter alguém para te apoiar, acho que não só no futebol, né? Mas falando no futebol, é fundamental. Acho que isso faz a diferença para muitas atletas. Porque às vezes você está num momento muito difícil e sua mãe pega um avião e vem aqui passar uns dias com você. Aí você fala, pô, tô bem agora, consigo me firmar aqui. E muitas vezes isso te ajuda, né? Mais do que atrapalha. A continuar, né? Aquela sementinha de tipo, isso aqui Sim. Eu vou esperar com esse abraço da minha mãe. Exato. Então, tipo, acho que é fundamental você... Os atletas, né, que estão começando, procurar alguém que, tipo, incentivem elas a estarem ali, apoiarem aquele sonho, porque o fundamental é você ter alguém com você, né? Achei muito, muito maduro o que tu falou, nem parece que tu tem apenas 22 anos. Fazemos terapia? Faço. Tá explicado, agora sim. Mas, Paola, queria te perguntar sobre posição. Tu praticou muitos esportes, né, tu falou ali antes. Tu sempre foi atacante? Ou tu jogou em outras... Já tinha jogado de lateral? Não. Foi uma novidade. Oficial em jogos, não, mas já treinei como ala, sempre preferi mais o ataque ali. Mas vai aprendendo, você tem que se adaptar muito rápido, né? Porque acho que independente do que o técnico te peça, ou que o grupo precise no momento, você tem que se adaptar. Então, nos treinos, quando a gente está ali, a gente está apta a qualquer posição, o que precisar. Tipo, a goleira foi expulsa. Vou pro gol, não tem problema. Não tô pegando o lugar da Maiara, da Thay, da Mariana, da Camille. Não tô pegando. Já fez no rachão a de goleira? Claro, sim, Pegou que tem oportunidade. Vamos ali, fomos bem? Claro, meu time ganha. Pode perguntar pra todas que vieram aqui. Mas acho que a gente tá apta, né? E o pessoal olha nos treinos. E acho que se você passa essa confiança pra eles, de tipo, pô, ela tá se esforçando, acho que dá pra colocar ela ali, não tem o porquê não... Você, não, pelo menos, não tentar, né, fazer a posição. Mas, então, sempre foi atacante no Inter que tu começou a quebrar um galho ali na lateral, mas outras posições não? Já tinha jogado, sei lá, de volante em algum outro time? Não. Então tá. Então, só pra esclarecer, deixar claro aqui pra galera, mas se precisar no gol também, né? Nunca se sabe. A luva cabe, né? Pequena. Pequenininha. Então cabe, tá tudo certo. Tomem cuidado aí, as goleiras que estão de plantão. Mas queria te perguntar também, Paola, tu falou ali um pouquinho sobre a evolução do futebol feminino no passar dos tempos, né? A gente fala muito sobre isso aqui no Resenha, e a gente tem um evento que vai acontecer daqui a 2 anos, que assim, na minha cabeça, e eu espero que não seja apenas na minha cabeça, seja na realidade também, ele vai representar um marco também, antes da Copa do Mundo no Brasil e depois da Copa do Mundo no Brasil, o olhar do nosso país
para com o futebol feminino. E eu queria te perguntar o que tu acha, né? Qual o legado que tu imagina que isso pode deixar para a modalidade aqui no país depois que acontecer, né? Depois que passar a Copa? Acho que com o passar dos anos o futebol vem evoluindo muito, né? O futebol feminino vem evoluindo muito e cada vez mais tendo respeito nas mesas. Então, quando a gente fala de Copa do Mundo no Brasil, espero estar aqui no Rio Grande do Sul para assistir os jogos de pertinho, a gente vê como uma oportunidade, né? Não só para nós, mas para valorizar a modalidade. A gente vê as meninas hoje nos jogos, nos amistosos que estão tendo, a evolução que a gente teve para as seleções da Europa. E esses 2 jogos que estiveram agora, né, ficou mais do que claro que a gente está em nível de Europa. E está cada vez mais atletas do Brasil saindo para poder jogar na Europa. Então, acho que a visibilidade que o Brasil vai trazer para nós mulheres é importante, porque eu acho que ainda falta representatividade para a gente. Não só no esporte, mas falando da Copa do Mundo, acho que isso vai ser importante para nós, porque ficamos tantos anos sem poder jogar bola, né? Acho que vai ser uma coisa incrível. Eu quero muito poder estar pertinho para poder assistir e poder apoiar também, né? Acho que não só eu que sou atleta, mas todas as pessoas que vão ter a oportunidade de nunca foram num estádio, poder assistir um jogo, poder levar sua avó para assistir um jogo, poder levar as pessoas mais antigas que não tiveram essa oportunidade. E ressaltar também que se não fosse por elas no passado, a gente não teria a oportunidade que a gente tem hoje. Uhum. Então, acho que é super importante a gente entender o porquê que elas passaram, o que elas passaram para a gente não poder passar. Então, acho que elas sofreram muito para a gente poder ter essa oportunidade de hoje ter uma estrutura muito melhor no Brasil. Os jogos vão acontecer no Beira-Rio, né? Quando isso, numa realidade futura, que nós íamos pensar que isso seria possível para nós. Porque para nós, mulheres e atletas, isso era uma realidade muito distante. Uhum. Porque nós ficamos muito tempo sem poder jogar bola. Então, representar isso e, entender que isso vai ser no nosso país é muito legal. De ver, e quando saiu, a gente vê as reações dos representantes do Brasil chorando, porque foi muito importante. Eu estava assistindo quando foi selecionado, né? A Aline, que é uma das referências para nós, e hoje está lá trabalhando dentro da Federação Brasileira. Acho que é muito importante isso para nós, porque ela precisou passar isso para nós termos a oportunidade de hoje, de viver esse momento. Então, acho que vai ser muito importante ver, não só o Brasil, mas as jogadoras de outras seleções aqui de perto, que nós acompanhamos e temos como referência, entendeu? E acho que vai ser muito importante isso para a modalidade. Eu acho que tu falou ali um pouquinho das pessoas idosas também poderem viver esse momento, né? E aí vou trazer pro outro extremo também, né? Eu tive a oportunidade de ver um amistoso da seleção em São Paulo e me chamou muito a atenção a quantidade de crianças que tinha ali, né? E as crianças, óbvio, idolatrando muito ela, que vai ser sempre a maior de todos os tempos, a Marta, né? Então acho que é muito legal a gente ver a nova geração também entendendo que é tudo futebol e é tudo seleção brasileira e estamos torcendo pela seleção brasileira, sabe? E aí eu queria te perguntar, puxando por esse gancho da Marta, quem eram, quem foram, quem são tuas inspirações, assim, se quando tu era menorzinha, tu chegava a ver alguma coisa na TV de seleção, se tinha alguma atleta, assim, que tu gostava muito, que talvez até tenha conhecido já, né? Sim. Alguma coisa assim. Em casa a gente acompanha muito esporte. Minha mãe tá o tempo inteiro ali assistindo futebol, vôlei, basquete, tudo que dê pra gente poder assistir. A gente tá ali vidrada assistindo a modalidades. E a gente assistia muitas Olimpíadas. Então, essa eu consegui acompanhar um pouco, mas não muito. Mas eu sempre gostei de referência, assim, a Cristiane. Não tinha como você falar de atacantes e não pegar ela como uma referência da época. E eu tive a oportunidade de jogar contra ela, a oportunidade de treinar com ela quando ela jogou no São Paulo. Eu estava na base do São Paulo ali. E foi muito importante para mim, porque eu assisti ela na TV. Então, para mim, ela foi uma das referências, assim, acho que para muitas, não só ela, mas quando você fala de futebol feminino, você não tem como não falar da Marta. Acho que é um nome que não tem como você não pensar em futebol feminino e não falar em Marta. Teve outros nomes que são muito importantes para a história do futebol feminino, né? Mas eu, como atacante, assim, sempre tirei a Cristiane como exemplo, sempre assisti mais o jogo dela, sempre acompanhei mais. E quando eu virei realmente atleta,
comecei a olhar mais. O que ela faz? O que eu preciso fazer para poder estar ali perto? O que ela faz de importante que eu possa fazer e que eu, de alguma maneira, isso me ajude futuramente ou me ajude agora. Então, acho que foi muito importante assistir os jogos delas e pegar como referência, sabe? Eu queria te perguntar também, Paola, agora, passando bem pra tua vida particular, porque me informei, né? E fiquei sabendo, a gente forneceu um café hoje, eu fiquei esperando que tu trouxesse um bolo pra nós, porque disseram que cozinhas muito bem. Isso, né, bolo? Não sei se cozinhas muito bem tudo. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho desse negócio aí de cozinha. Tu aprendeu na vida, assim? Já que eu sou atleta, tenho que morar sozinha. Vou aprender a cozinhar ou era um negócio que tu já gostava antes? Não, veio de casa. Ah. Mas veio de casa em relação à comida. Eu sempre gostei de sentar na cozinha e conversar com a minha mãe. Então, eu sou uma pessoa muito observadora. Então, eu sempre observava o que ela fazia, como é que ela fazia, os temperos que ela colocava. Oh. E aí, eu vou aprendendo também. Aí, aos domingos, sentava ali com meu pai. Meu pai fazia as coisas, estava, observando. Mas, em relação a doce, foi por hobby mesmo. Não tô fazendo nada de tarde. Vou tirar um cochilo, eu Boa. penso. Não vou fazer nada, vou dormir aqui. Não, mas você acaba buscando outras alternativas para ocupar a cabeça. E aí, comprar um bolinho ali e fazer, não... era muito rápido. E aí, não fazia isso. Eu comecei a fazer isso aqui, por aqui, como eu falei. Minha adaptação foi um pouco difícil, né? E eu comecei a buscar alternativas para ocupar a cabeça. E aí, quando aconteceu, eu já falei para as meninas, não sou boleira. Não me cobrem. Não me cobrem. Mas sempre que tem oportunidade eu faço, as meninas vão lá em casa, tomam um café da tarde. E aí eu fico aí devendo, vou até falar, tô devendo um bolo pra Alessandra, né? Porque ela já me cobrou que eu já entreguei bolo pra todo mundo, levei pros filhos e aí ela não experimentou o bolo ainda. Mas vai chegar até o final do ano, vai chegar um bolinho lá pra eles. E tem algum outro hobby que tu tem, assim, além de fazer ali, deixar a arte da cozinha tomar conta de ti? Tem algum outro hobby que tu tenhas? Eu gosto de jogar videogame. Fico ali, é uma coisa também que me distrai bastante, eu fico ali o tempo inteiro jogando, é uma coisa que me tira mais desse mundo de futebol quando tá muita coisa. Quantas horas tu tem no teu dia, então, Paola? Porque tu estuda também, né? Daí tu estuda, faz bolo, joga videogame, treina. Eu queria saber quantas horas temos num dia assim, né? Porque, meu Deus, o meu dia não tem a mesma quantidade de horas que tem o teu dia. Não tem, dá pra gente se adaptar, a mulher consegue fazer muita coisa, né? Então dá pra gente se adaptar, ainda tem que ter tempo pra cuidar do meu cachorro. Exatamente, levar ele dar uma passeadinha. Ele passeia 3 vezes no dia, eu tenho que descer com ele ali, fazer um xixi, fazer um cocô. Mas dá tudo tempo, ele é meu companheiro, então a gente consegue se adaptar rápido. Eu queria te perguntar, pra gente encaminhar o encerramento, sobre futuro, né? Eu sei que tu é estudante de educação física e eu queria te perguntar o que tu pensa, primeiro, dentro de campo, né? O que tu planeja pro teu futuro, o que tu sonha. Algumas atletas, várias, têm o sonho de jogar fora do país, por exemplo, ou de defender a camisa da seleção. Queria te perguntar o que tu sonha com o futebol e o que tu sonha depois do futebol também, com a carreira de educadora física. Trabalhar com futebol ainda? Deus me livre? O que tu pensa, assim? Acho que é uma coisa que eu penso diariamente sobre o futuro, porque a nossa carreira é muito curta, né? Para pensar, daqui vou jogar mais uns 10, 15 anos e acabou. Então é uma coisa que minha mãe sempre me falou, a gente tem que pensar muito no futuro. Você vai jogar bola, mas e o depois? O que você vai fazer? E quando eu escolhi educação física foi porque eu sempre gostei dessa área, sempre gostei do esporte, sempre gostei do corpo humano em relação a entender o porquê a gente consegue fazer isso, o porquê nós fazemos isso. Então, quando eu busquei educação física, foi a área que eu mais me identifiquei. E eu penso em trabalhar com futebol pós, seja ali na beirada ou fora, em gestão, supervisão ali, porque eu acho que é uma coisa que está na minha vida já. Eu não vou conseguir fugir muito disso, fazer uma outra coisa, assim. Mas não cabe a mim falar assim, vou fazer isso e vou determinar. O futuro é muito... A gente não sabe o dia de amanhã, Incerto, o que eu posso né? fazer. Então, acho que a gente tem que criar alternativas na vida, né? Pra gente poder fazer o que a gente achar melhor e trabalhar com quem a gente ama. Acho que o que minha mãe sempre falou pra mim, a gente tem que fazer o que a gente ama. Porque não adianta nada você estar num emprego legal, com um salário legal, e você ser infeliz. Você não gostar do que você faz. Então, quando eu escolhi a educação física para estudar, foi para entender melhor o porquê, saber o porquê depois e poder trabalhar com isso futuramente, seja no futebol ou numa outra área na vida que eu possa encaixar o que eu estudei.
Queria te perguntar, antes das perguntas finais do resenha, o nome da tua mãe, porque nós falamos muito sobre ela, mas não falamos o nome dela ainda. Meu nome da minha mãe é Sandra. Sandra, então um beijo pra dona Sandra, né, responsável pela Paola estar aqui. E pra gente fechar o resenha das gurias, eu até anotei, porque na semana passada eu tava sem a Valéria Possamay e me esqueci de fazer essas perguntas. E aí hoje eu anotei aqui, que são as 2 perguntas tradicionais do resenha das gurias, 3 anos de resenha das gurias, e eu me esqueço às vezes, é impressionante. Mas primeira, Paola, é quem que é você na resenha do vestiário do Inter? Tu é a mais falante, a que faz a dancinha, tu é a mais serena ali? Quem que tu é? Eu tô olhando pra Lara aqui, que ela vai ser o VAR, qualquer coisa. Vou falar a verdade. Por favor. Eu gosto da resenha. Eu sou a que leva a caixinha de som, animo o vestiário. Se eu vejo que alguém tá um pouco mais pra baixo, vou ali, danço, coloco a música que agrade todo mundo, não é só... boa a playlist, hein, no Sesc que a gente ouve. É tu que... Eu teu Spotify, muito boa. Eu sou mais resenha, acho que tem várias, a Mariana é outra, tem a Gabi, Inácio também, as meninas mais novas costumam ter mais esse lado de resenha, mas as mais velhas participam também. Cite mais velhas então, porque a segunda pergunta é quem é a mais resenha? Tu citou já a Mari e a Gabi Inácio. Cite outras então, das mais experientes. Mas eu esqueci da minha amiga. Ela vai ficar muito chateada comigo se eu não citar o nome dela. A Márcia. Ela é minha parceira pra tudo, então... Mas a Márcia tem uma cara de quietinha. Não é, não. Depende dos momentos. A gargalhada que a Lara deu já disse eu vou defender minha amiga, depende do momento. Ela é uma pessoa posturada. Agora ela te desculpou, tu usou uma ótima palavra pra falar sobre ela. Ela é uma pessoa mais resenha entre amigos, mas quem vê ela assim, ela tem uma cara mais de brava, mais de posturada, assim, ela passa um ar de pessoa séria. Sobre isso. Mas queria te agradecer muito, Paola, por tu ter vindo aqui, né, conversar com a gente. A gente sabe que é semana de preparação e o teu dia já tem 1000 coisas, né? Tu conseguiu colocar mais o resenha. Então, te agradecer por estar aqui conversando com a gente. Te desejar muito boa sorte aí nos próximos desafios, nos próximos jogos, enfim, nos sonhos que tu almeja ter. E dizer que a próxima vez que tu vier no resenha, eu espero que tu traga um bolo pra gente ver se é realmente tão bom quanto falam, tá bom? Eu queria agradecer também você por me dar essa oportunidade, né, no espaço. Acho que é super importante para nós podermos vir aqui e falar o que a gente acha, o que poderia melhorar. Acho que esse poder de voz que eu volto a citar, nós ficamos muito tempo caladas, então sempre que a gente tem a oportunidade de vir aqui e falar, e a gente sempre arruma um tempinho para tudo, né? Acho que também tirar um pouquinho da rotina ali, vir descontraído, bater um papo é super válido pra gente e é importante também pra nós. Muito obrigada, então a gente se vê nos próximos jogos, estarei presente. E também, galera, eu prometi, né, e agora eu vou cumprir. A gente falou um pouquinho sobre o Campeonato Gaúcho e agora vamos falar sobre seleção brasileira. Tivemos 2 amistosos realizados nos últimos dias. O Brasil venceu a Inglaterra por 2-1 e depois venceu a Itália por 1-0. Respeitem Arthur Elias, tá? Ninguém fala mal de Arthur Elias perto de mim. 70% de aproveitamento do rei, tá? Então, assim, não aceito críticas. E, para além disso, tivemos também a seleção sub-20, essa com meninas aqui do Rio Grande do Sul em campo. 6 atletas foram convocadas, e aí a gente vai ouvir um pouquinho de 2, uma representante do Inter e uma representante do Grêmio, sobre como foram estes testes com a seleção mexicana. Para começar, então, a gente vai falar sobre a experiência que elas tiveram, né? Vamos ouvir a palavrinha da Gisele, atacante do Grêmio, e também da Bianca Martins, zagueira do Inter, falando sobre como foram estes testes com a seleção mexicana para elas. Eu acho que esse período de treinamentos e de amistosos foi um período bem importante para minha carreira. Estou muito feliz por estar aqui, foi a realização de um sonho pessoal. Aprendi coisas novas, aprimorar mais o que eu sei, talvez. Mas acho que estar aqui também é muito reflexo do que acontece no clube e estou muito feliz por vestir a camiseta da seleção. Acho que é o que todo atleta busca, alcançar esse nível. Está sendo uma convocação incrível, estou aprendendo também com muito com as meninas, por mais que seja a primeira convocação dela, então nesses amistosos está sendo muito importante para mim como atleta e também estou ganhando bastante minutagem, porque ano que vem tem Sul-Americano, então vai me ajudar bastante. A gente também perguntou para as meninas como é que foi trabalhar com a Camila Orlando, né? Ela é a técnica da seleção sub-20 há alguns meses já, mas agora ela é a técnica integral da seleção sub-20. Ela já se desligou do Palmeiras, que agora será treinado pela Rosana Augusto, e se dedica exclusivamente para nossa seleção de base. E aí perguntamos também, né, para Gisele e para Bianca como é que tá sendo, como foi
trabalhar com a Camila Orlando nesse período. Acho que também agora ela assumindo integralmente a seleção, ela tem mais ainda a oferecer, né? Está focada 100% aqui. Achei o trabalho dela muito incrível, também intenso, gostei bastante. Então, ela passou bastante confiança pro grupo. Não foi à toa que a gente começou com o pé direito. O primeiro jogo foi 3-0, o segundo jogo foi 1-0, então estou bastante feliz com isso. E para fechar, gente, falamos também sobre o contato que elas tiveram com a torcida, né? As partidas foram realizadas em solo brasileiro e tinha gente lá torcendo pelas meninas. E aí falamos um pouquinho sobre esse contato, esse carinho que tiveram os torcedores para com as nossas crianças. Foi bem importante também esses jogos serem aqui, né? A gente poder ter mais um contato com essa torcida brasileira, ter uma motivação a mais para jogar, porque com certeza a torcida faz diferença. Você tá jogando em casa, você tá representando seu país e dentro dele mesmo, acho que faz bastante diferença. Muito legal ter o contato com a torcida, ver que o povo brasileiro apoia o futebol feminino, tanto no profissional como na base, e ver que a modalidade está crescendo cada vez mais. Foi um momento incrível que eu nunca vou esquecer, vou levar pro resto da minha vida, porque era um sonho, né, jogar com a seleção brasileira aqui em Goiânia, ainda mais com a torcida, nos apoiando, dando aquela força, e vai ser um momento que eu vou levar pro resto da minha vida. Então é isso, né, meus queridos? Ouvimos um pouquinho sobre a seleção sub-20, que venceu 2 dos 3 amistosos que fez com a seleção mexicana. Vencemos o primeiro por 3-0, o segundo por 1-0, e aí o último acabamos perdendo por 1-0, mas isso aí nós não vamos falar muito, tá? Mas, mais do que isso, fizemos esse destaque para a seleção sub-20 para valorizar as nossas meninas que estavam convocadas, que disputaram esses testes. Então foram 6 atletas, como eu falei antes, mas além dessas 2, da Bianca e da Gisele, eu vou falar aqui as outras 4 para a gente deixar registrado também, tá? Do Inter, além da Bianca Martins, tivemos também a Milena, zagueira, e também a Aninha, atacante. E do lado gremista, além da Gisele, foi convocada também a Ana Vidal e a Júlia Martins. Todas elas voltam agora, né, com o encerramento da data FIFA, a ficar à disposição dos treinadores. E aí a Bianca e a Aninha, do lado do Inter, e a Júlia Martins e a Gisele, do lado do Grêmio, que estavam integradas ao elenco profissional, voltam e devem ser relacionadas para as partidas de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. Relembrando então, né, no próximo sábado, os 2 jogos que vão definir os finalistas do estadual. Às 11 horas da manhã, Grêmio e Brasil de Farroupilha, na Arena do Grêmio, muito importante, valorizado o jogo, né, colocado no palco principal e com ingressos promocionais, então R$10 e R$5. O serviço completo está lá no nosso site também, mas os ingressos são adquiridos no site do Grêmio, do site da Arena do Grêmio, e é necessário, sempre lembrando aqui, fazer o reconhecimento facial para estar acessando o estádio e acompanhando a partida. Depois, mais tarde, às 3 horas, no Sesc Protásio Alves, como falamos muito aqui com a Paola, tem o outro jogo das semifinais, aí o Inter recebe o Juventude para definir o outro finalista do Campeonato Gaúcho. Rolando, temos ainda a Gauchão Sub-17 e vamos ter em dezembro a Copinha. Então, assim, não tá acabando ainda, tá, galera? O Gauchão tá na reta final, mas ainda temos muita competição para valorizar as nossas joias, as nossas crianças, quem faz o futebol feminino de base aqui no futebol gaúcho. Para encerrar, sempre lembrando dos nossos apoiadores. KTO. Na KTO, você joga junto e com responsa. Cada jogo é único na KTO. Acesse e palpite. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Com respeito e igualdade, a vida é trilegal. Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E o Vestibular Fevale está com inscrições abertas e este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale, todos participam da projeção de novos caminhos, em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Inscreva-se em way.fevale.br e venha construir teu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. Só um detalhe, tá, queridos, que esqueci de falar antes, mas as 2 partidas das semifinais vão ser transmitidas aqui no YouTube de GZH. Então tu vai conferir em imagens aqui conosco como vão ser a definição dos 2 finalistas do Campeonato Gaúcho. E aí na semana que vem, no próximo Resenha das Gurias,
Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessas partidas decisivas, tá bom? Beijo, é Asgu!